O mundo quer roubar sua paz. Sabe aquele momento em que você acorda e antes mesmo de sair da cama já está com a cabeça pegando fogo? O celular vibra, a tela acende e parece que o mundo inteiro decidiu te chamar ao mesmo tempo. Mensagem do chefe, notificação, cobrança, comparação. E o dia ainda nem começou. E o pior é que isso virou normal. A gente chama de rotina, mas na real é uma guerra silenciosa. Uma guerra contra a nossa própria mente. Vivemos num tempo em que ficar em paz virou artigo de luxo. Todo minuto é uma disputa pela sua atenção. E você nem percebe o quanto isso te suga. A ansiedade virou o novo normal e a calma um bicho raro. Agora imagina o Marco Aurélio vivendo hoje. O cara governava um império inteiro. Pensa o nível de problema a menos. E ainda assim encontrava tempo para escrever sobre calma, foco e propósito. Se ele tivesse um celular, um feed cheio de desgraça e um monte de gente julgando a vida dele o tempo todo, será que ele ainda conseguiria viver em paz? Conseguiria sim? Porque o que ele sabia e que a gente esqueceu é que paz não depende do que acontece fora. Paz depende de como você lida com o que acontece dentro. O problema é que a gente foi treinado para procurar paz nos lugares errados. A gente busca no conforto, no sucesso, na validação dos outros. Só que o mundo moderno é instável demais para oferecer qualquer tipo de estabilidade real. Por isso, tanta gente se sente à beira do colapso, mesmo quando está tudo bem. A cabeça vive lotada, o coração acelerado. E a sensação é de que você nunca está realmente presente. Mas existe um caminho. E não, ele não passa por fugir do mundo, nem virar um monge isolado no mato. O caminho é reencontrar o equilíbrio dentro da bagunça. E aí que entra o estoicismo. Não como teoria antiga, mas como prática diária. O estoicismo é o escudo que te protege do caos moderno. É o jeito de atravessar o barulho sem se perder. E para isso, existem hábitos simples, mas poderosos, que mudam a forma como você pensa, sente e reage. São 7 hábitos estoicos, 7 formas de recuperar a calma, mesmo quando o mundo está desmoronando lá fora. O primeiro hábito: dominar o intervalo entre o impulso e a resposta. Sabe aquele segundo em que você escuta uma provocação e sente o sangue subir? Aquele momento em que tudo dentro de você quer responder, gritar, provar um ponto, jogar tudo para fora? Pois é exatamente aí que a paz vai embora. A verdade é que a maioria das nossas dores começa nesse pequeno intervalo entre o que acontece e o que a gente faz com o que acontece. Um comentário atravessado, uma crítica no trabalho, uma mensagem mal interpretada e pronto. Em segundos, a gente entrega o controle da nossa mente para o impulso. Epicteto, um dos caras mais lúcidos que já viveram, dizia que não é o que acontece que nos perturba, mas o modo como reagimos. E se você parar para pensar, ele estava certo. Quase sempre o problema não é o que o outro fez menos, é o que a gente faz depois. Dominar esse intervalo é o primeiro passo para viver em paz, porque é nesse espaço minúsculo entre o estímulo e a reação que mora a liberdade. É ali que você escolhe. Vai agir como refém das emoções ou como dono delas. O estoico não é o cara frio e apático. Ele sente tudo: raiva, medo, frustração, mas ele não se vende para isso. Ele percebe o que sente, respira e escolhe com calma o que vai fazer. Essa escolha é o que separa o sábio do reativo. Pensa na última vez que alguém te tirou do sério. Se você tivesse respirado 3 segundos antes de responder, talvez a conversa tivesse acabado diferente. Essa pausa é simples, mas é o que define quem manda. Você ou sua raiva. A vida moderna torna isso ainda mais difícil, porque tudo exige resposta imediata. O WhatsApp apita, o chefe cobra, alguém te cutuca no trânsito. E você sente que precisa reagir, mas não precisa. Cada vez que você pausa, cada vez que não cai na armadilha da reação automática, você recupera poder. O domínio do intervalo é o início da liberdade. É quando você percebe que o mundo pode estar pegando fogo lá fora, mas dentro de você
ainda existe espaço para escolher. E é nessa escolha que começa a verdadeira paz. O segundo hábito, treinar o desapego das expectativas. Uma das maiores fontes de sofrimento hoje é esperar que o mundo funcione do jeito que a gente quer. A gente cria um roteiro mental. As pessoas deveriam agir assim, as coisas deveriam acontecer desse jeito. A vida deveria ser mais justa, mas o mundo não sabe do seu roteiro. E, sinceramente, nem se importa. É aí que nasce a frustração. Marco Aurélio, o cara que governava Roma e ainda arrumava tempo para filosofar, escreveu uma coisa simples e genial. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Isso é o coração do desapego estoico. É parar de achar que tudo tem que sair do seu jeito. Porque não vai. E tá tudo bem. A paz começa quando você aceita isso. Quando entende que o controle é uma ilusão, bonita menos. Mas uma ilusão, você pode planejar, se preparar, dar o seu melhor, mas o resultado, esse nunca é garantido. E se você vive se agarrando à ideia de que o mundo precisa te obedecer, vai se frustrar todo dia. Quantas vezes você perdeu o humor por algo pequeno? Uma mensagem que não veio, uma resposta que demorou, um plano que deu errado. O problema não foi o fato, foi a expectativa que você criou sobre ele. O estoico aprende a querer as coisas, mas sem se amarrar a elas. Descerrar, cima, depender, nunca... Isso não é frieza. É liberdade. Quando você desapega das expectativas, o mundo deixa de ser um campo de batalha e vira um campo de observação. Você para de exigir e começa a compreender. Para de se decepcionar e começa a aceitar. E, curiosamente, quando você aceita, tudo pesa menos. Desapegar é deixar de lutar contra o inevitável. A vida vai te dar bons dias e dias horríveis, e ambos têm valor. Os estoicos chamavam isso de viver em harmonia com a natureza. Em outras palavras, parar de achar que tudo tem que girar ao seu redor. Quando você entende isso, descobre um tipo de paz que não depende de nada externo. O terceiro hábito, blindar a mente contra o excesso de ruído. A cabeça da gente hoje parece um rádio que nunca desliga. Notícia ruim, briga na internet, fofoca, cobrança, comparação, tudo ao mesmo tempo. E a mente, coitada, não aguenta mais tanto barulho. Sêneca já dizia que o excesso de estímulo enfraquece o espírito. E se ele falou isso há 2000 anos, imagina o que diria agora, com notificações, feeds infinitos e todo mundo querendo a nossa atenção o tempo inteiro. A gente vive exausto não porque trabalha demais, mas porque pensa demais. Blindar a mente é aprender a dizer não para o ruído. É cuidar da sua atenção como quem protege um bem raro, porque ela é o que você consome, molda o que você se torna. Então, se a sua cabeça só se alimenta de drama, notícia negativa e comparação, não tem como esperar paz. Paz não é silêncio total. É escolher o que merece espaço dentro de você. O estoico moderno entende isso. Ele filtra, ele pausa, ele se desconecta quando precisa, e não por fraqueza, mas por força. Por quê? Saber quando parar é um ato de sabedoria. Tenta imaginar como seria a sua mente com menos barulho. Menos urgência, menos raiva, menos pressa. Seria mais leve, mais clara, mais presente. E é isso que o silêncio faz. Devolve o foco. A paz não é o mundo parar de gritar. É você aprender a não se distrair com o grito. O quarto hábito. Transformar a dor em força-amor fati moderno. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Todo mundo apanha da vida, menos a diferença está no que faz com o soco. Alguns caem e ficam reclamando do golpe. Outros usam o impacto para ficar mais fortes. E é isso que os estoicos chamavam de amor fati menos amar o destino. Não no sentido romântico, mas no sentido mais bruto possível. Aceitar tudo o que vem, até o que machuca, como parte do treino. Marco Aurélio dizia que o fogo transforma em luz tudo o que toca. A dor é esse fogo. Ela não vem para te destruir, vem para te lapidar.
Quando você para de se perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar como eu posso crescer. Com isso, o sofrimento muda de papel. A verdade é que o mundo não pega leve com ninguém, mas quem aprende a amar o próprio destino para de desperdiçar energia com resistência. Você não controla o golpe, mas controla o que faz depois dele. E é isso que define a força. Os estoicos eles não fugiam da dor, eles encaravam, sabiam que cada queda, cada perda e cada decepção carrega algo que pode ser usado a favor. A vida não está contra você. Ela está te testando para ver se você entendeu a lição. Transformar a dor em força é isso. Parar de se vitimizar e começar a se reconstruir. E quando você faz isso, o mundo continua difícil, mas você fica inquebrável. O quinto hábito: viver sob princípios, não sob emoções. A maioria das pessoas vive no piloto automático das emoções. Se estão bem, são legais. Se estão irritadas, explodem. Se estão tristes, se isolam. O problema é que viver assim é ser refém do próprio humor. O estoico não quer isso. Ele quer coerência. Quer viver de acordo com o que acredita, não com o que sente no momento. E isso muda tudo. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que se guia pela razão, não pelas paixões. Viver sob princípios é exatamente isso. Ter um código interno que te guia, mesmo quando o resto desanda. Você não depende do clima, do chefe, do trânsito, nem da maré emocional do dia. Você age porque sabe o que é certo, não porque está com vontade. No mundo que idolatra o seguir o coração, ser firme é revolucionário. Porque o coração muda de ideia a cada hora. Mas princípios não. Quando você vive de acordo com eles, a mente para de oscilar. Você dorme tranquilo porque sabe que fez o que era certo. E isso é o que dá paz. Coerência. A tranquilidade de não precisar se arrepender do que fez quando estava de cabeça quente. O sexto hábito: praticar a autoobservação diária. Sabe o que falta para muita gente? Parar para pensar no que está fazendo. A vida corre num ritmo tão acelerado que ninguém mais se escuta. E aí vem ansiedade, arrependimento, confusão, tudo junto. Marco Aurélio fazia algo simples e poderoso. Escrevia para si mesmo, não para se exibir, mas para se entender. Ele anotava o que pensava, o que sentia, o que queria melhorar. Era o jeito dele de se observar. Essa é a ideia da autoobservação estoica. Conversar com você mesmo antes de dormir, revisar o dia, perceber onde se perdeu e o que pode ajustar. Não é culpa, é clareza. A mente, quando é observada, se organiza. Quando é ignorada, vira um labirinto. E o que você não entende sobre si mesmo te controla. Então, todo dia, separa uns minutos para conversar com você mesmo. Escreve, pensa, observa. Isso é treino de lucidez. E quanto mais você se entende, menos se abala. Porque no fundo, quase tudo que te tira a paz vem de dentro. E o que nasce dentro pode ser mudado. O sétimo hábito: escolher a serenidade como estilo de vida. A serenidade não é um dom, é uma escolha. E você precisa fazer essa escolha todo dia. Muita gente acha que vai encontrar paz quando tudo dá certo, quando o trabalho melhorar, quando o relacionamento estabilizar, quando o mundo parar de ser injusto. Mas o estoicismo ensina que paz não é o que acontece, é o que você decide sentir diante do que acontece. Marco Aurélio vivia em guerra, literalmente, e ainda assim escrevia sobre calma, razão e aceitação. Ele sabia que o universo muda o tempo todo e que lutar contra isso é desperdiçar energia. O que te perturba não é o problema, é o significado que você dá a ele. Escolher a serenidade é isso. Entender que o caos não vai parar, mas você pode parar de ser arrastado por ele. A serenidade não é ausência de emoção, é maturidade para sentir tudo sem perder o centro. Quando você chega nesse ponto, percebe que a vida continua bagunçada, menos. Mas você não. As pessoas ainda vão te testar, os dias ainda vão ser difíceis, mas nada disso te desmonta mais.
você reage com calma, porque já entendeu que reagir é diferente de responder, e essa diferença é o que separa o sábio do resto. Ser sereno é o estado mais alto de força. É a coragem de não se perder, é a sabedoria de deixar as coisas passarem sem te levar junto. É olhar o mundo desabar e ainda assim saber que o que importa mesmo está em ordem dentro de você. No fim, viver em paz é um treino, e o estoicismo é o melhor lugar para praticar isso, porque aqui a gente aprende que o caos não vai sumir, mas você pode aprender a brindar com ele e ainda assim dormir tranquilo.